Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco. E hoje vamos continuar os estudos de mangas de eixo para carros de corrida, porque essa é a série Projetando o Carro de Corrida. Projetando não, né? Projetos de carros de corrida. No vídeo passado eu falei de alumínio, né? Do alumínio, das ligas de alumínio usadas. A gente viu algumas características dessas ligas, como fatores de segurança. Vimos como são algumas mangas de eixo feitas com esse material. Listamos, né, esses tipos de manga de eixo. E hoje a gente vai entrar na parte que fala de fabricação. Talvez eu repita algumas coisas dos outros vídeos. Por quê? Porque vai envolver também alguns detalhes, né, relacionados à característica desses materiais. Mas antes de começar, meu nome é Anderson, eu sou engenheiro mecânico, graduado pela Federal do Ceará. Vim aqui para a Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva, onde me formei em 2024, né? Fiquei desempregado e depois vim para um doutorado na Universidade de Brescia, que é onde eu estou agora, né? Agora, peraí, já tá querendo cair no chão já, né? Então, eu vim para cá fazer um doutorado e vamos começar com esse vídeo. Ok, então, processo de fabricação. Basicamente, podemos listar os processos utilizados aqui. São muitos processos. Então, e já tá querendo encher o saco já. Basicamente, os processos de fabricação de mangas de eixo são, vamos lá, eu vou ter primeiro, vou ter ali fundição, certo? Fundição, um processo extremamente tradicional. Só um momento, ok. Então eu posso ter fundição, eu posso ter usinagem, certo? Enfim, porque o alumínio ele é muito bom para ser usinado, certo? E é basicamente isso, porque o fabricated steel, né, esse tipo de material, ele envolve vários processos, né? Então eu posso, vou ter solda, vou ter usinagem, tá entendendo? Eu posso ter eu posso até ter o material base que venha de uma fundição, mas ele vai ter outros processos juntos, então é meio que elas por elas falar de fundição. Então eu vou ter fundição, e essa fundição geralmente ela vem num processo chamado sandcasting. Ou fundição com molde de areia. Fundição com molde de areia. Beleza. E aí eu vou ter também usinagem. Isso aí, escreve errado. Usinagem, né, com torno CNC, certo? Esses são os dois principais processos, né? Eu não me lembro bem qual é a definição de CNC, peraí.
sempre esqueço, mas é Computer Viadation, torno CNC, Computer Numerical Control, ou CNC. Beleza, então a gente tem esses dois processos e hoje vamos falar deles. Perfeito. O que foi que ele pôs aqui mesmo? Ah, sim. Torno CNC, mas pode ser também uma fresa, viu, gente? É importante dizer isso. Torno e fresa do tipo isso, Neandertal, do tipo Computer Numerical Control, ou CNC. Ok, então tá aqui descrito. Perfeito. Então agora a gente vai falar desses processos, começando com o processo mais tradicional de fabricação conhecido pelo homem, a fundição. Certo? Beleza. Fundição. O primeiro é o processo mais tradicional, mais antigo, né? Mais tradicional na história da engenharia, na história da manufatura. Certo? Que é a função. Acho que é importante. Tá. Então, o processo de usinagem ou de fundição com molde de areia é baseado no uso de dois moldes feitos de areia, certo? De dois moldes de areia. Certo? De dois moldes de areia. Beleza. Certo. E eu sempre tive uma curiosidade, porque, bom, como é que existe o molde se não existe a peça para fazer o molde, né? Antes do molde, existe é feito com, a gente chama de negativo do componente a ser fabricado. Certo? Então,
o formato da peça ou do componente é impresso no molde através de um negativo. É como se eu chegasse com um carimbo e o negativo é aquele formato que vai carimbar. Certo? Através de um negativo que tem a geometria da peça desejada. Certo? E aí eu faço esse formato. Então, acho até que dá pra gente dar uma desenhada aqui. Umas figuras legais. Tem? Beleza. Então eu vou ter aqui o upright, certo? Eu vou ter aqui o meu upright. O upright, digamos o upright, como se diz, é hipotético. Certo? Ok. E no meio desse upright eu tenho a passagem, ou o furo, né? Onde estarão os rolamentos. Beleza. Então esse é o formato do meu upright, da minha manga de eixo. Eu vou ter aqui alguma borda. E que vai me dar o aspecto, né? Que eu quero. Beleza. E esse é a nossa peça. E eu preciso fabricá-la. Beleza. E aí eu vou pôr no molde. O molde de areia. Então tá. E aí eu vou ter. O molde de areia, ele tem uma parte, ele é dividido em dois, certo? Certo. Eu nem escrevi aqui, mas eu vou escrever. Então, o formato. Então, o molde. De areia é bipartido. Certo? Tá entendendo? E a areia contém alguns aditivos. Contém aditivos. Beleza.
Por quê? Porque não dá para você usar a areia só sem nada. Você precisa com alguns aditivos para ela ter uma certa firmeza. Beleza. Então vamos desenhar o nosso molde. Eu vou ter a parte de cima e a parte de baixo. Então tá aqui o molde, certo? Primeiro vamos ver como é a sua lateral. Na parte de baixo, vamos desenhar a parte de baixo. Certo. Agora a gente vai desenhar o nosso, como se o nosso upright estivesse dentro, nossa manga de eixo. Beleza. Então vamos pegar, deixa eu ver, mais ou menos daqui até aqui. Fez errado, imbecil. E ok, tá aqui o nosso upright. E aí a gente vai apagar aqui. Vamos deixar sem a linha divisória. E vamos fechar aqui, fechado aqui. Beleza. Tá aqui o nosso upright. Ele vai assim que ele vai ficar dentro do molde. Então vamos só fechar aqui. Só que isso aqui não é o upright. Isso é só o negativo dele. Então posso traçar uma linha aqui. E vamos supor que isso aqui é um corte do molde, né? Já no formato. Então passa aqui, né? Formato de corte. E aqui. Touf, 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 touf. Certo. Existe uma coisa que a gente precisa colocar, porque eu vou precisar colocar o material dentro, né? E eu vou precisar estabilizar o molde também. Então eu vou colocar hastes que vão estabilizar o molde. Beleza. E eu também vou ter a minha cavidade onde vai estar o furo, porque é uma manga de eixo, né? Então eu vou ter que assegurar esse furo. Ok. Então dentro desse furo vai estar um outro componente que eu chamo de núcleo. E o núcleo tá ali para garantir que o furo vai ser feito, certo? O núcleo tá ali para garantir isso. Beleza. Então tá aqui o núcleo. Ok. Eu vou ter outra coisa também. Eu vou ter o funil onde eu despejo o metal fundido, né? Então ele vai ficar aqui. E é por aqui que vai entrar o metal, certo? E eu vou precisar estabilizar esse molde também, certo? E eu vou garantir isso com alguns suportes. Então eu vou instalar esses suportes aqui,
certo? E aqui. Aqui não vai ter. Eu vou depois mostrar em 3D. Então eu vou ter um suporte aqui, segurando o molde, né? Aqui o suporte, segurando o molde, e aqui também outro suporte travando o molde, né? Beleza. Ok. Então, beleza. Então aqui é o nosso molde, certo? Aqui está o macho, ou núcleo, ou core. Certo? Né? Aqui estão os pinos de suporte. Ok. Então, pinos de suporte. Beleza. Agora vamos ver, tentar desenhar ele em 3D, para ficar mais legal. Mas então o molde é bipartido, possui e contém aditivos. Esses aditivos, né? Esses aditivos, eles, o que foi? Eles dão um efeito de colagem, né? Esses aditivos intensificam o efeito cola do molde, da areia, imbecil, certo? Da areia. Areia. Eita, meu irmão, da areia. Certo. Beleza. Depois de feito o negativo, certo? Por uma prensa, o núcleo é adicionado. Este é feito de areia também. O núcleo também é feito de areia, certo? Porém, é uma areia chamada, porém não, né? É feito de areia. Vamos dizer logo qual é. É feito de areia verde. Entre parênteses, green sand.
certo? O núcleo é adicionado, é colocado para eu preciso ter um furo, então eu preciso como não há usinagem, eu não vou fazer a peça e depois vou usinar o furo. Eu vou criar um molde circular do diâmetro do furo, né? E vou colocar no meio do negativo para criar esse furo no meio, né? Ok? Então, colocado dentro do molde, para criar a forma interna, né? E também a espessura do componente. A forma interna, não, a forma e a espessura interna do componente. Certo. Certo. Beleza. Então, depois disso, o molde já pode ser fechado. Depois de garantido isso. Não, não pode. Antes de eu fechar, eu preciso garantir os canais de alimentação. Que são o quê? Esses daqui. Geralmente, assim, às vezes acontece ter mais de um. Sabe? Porque tem peça que é muito complexa e às vezes você precisa garantir que vai chegar em todos os locais. Então, canais de alimentação. Ok, beleza. Antes do fechamento do molde, se faz necessário adicionar canais de alimentação para o quê? Para o derramamento, o escoamento do metal fundido, né? Ai, ai. Porra, é essa? Zoada aí, mano. Voltando. Não vou agredir nenhum celular hoje, não. Ok, nenhuma mensagem importante. Então, eu preciso ter esses canais de alimentação, certo? Para escoar o metal fundido. Para dentro do molde.
Perfeito. Ok, então, canal de alimentação. Beleza. Ok, vamos desenhar um molde. Ok. Em seguida, o molde é firmemente fechado. E o processo pode começar. Beleza. Então, aí tá tudo pronto para começar. Beleza. Vamos desenhar um molde. E depois tecer mais alguns comentários. Então, ok. Vamos começar aqui. Temos o nosso molde. Aqui, já vou desenhar um pouquinho maior. Isso, começou o Parkinson. Beleza. Aí. Tá aqui o nosso molde. Vamos fechar. Isso é só a parte de cima, viu? Não é nem 5%. E aqui, na parte de baixo. E aqui está o molde. Perfeito. Então, agora a gente desenha a peça dentro, né? Então, vamos desenhar aqui. Não, já começou errado já. Tem que ser. Beleza. Aí aqui eu já faço, né? Vou descendo a peça. Tá meio exagerado aqui, mas para exagerar mesmo. Aqui é exagero, né? E vem pra cá. Small eraser
E tá tudo certo. Tá aqui nossa peça. Beleza. Vamos fazer aqui, né? Aqui vai ter um furo, né? Vai levar aqui o furo. Beleza. Ok. E aqui a gente já fecha. Tá que pariu, meu irmão. Fico muito puto quando eu desenho esta merda errado. Ok, então fechamos aqui. Beleza. Agora vamos fechar essa parte, né? E ok. Aí aqui eu vou até apagar essa parte aqui também, que não precisa, né? Aqui eu já agora, ó, só subir o pirocão aqui e tá aqui. Que é o canal de alimentação. E vamos descer. Vamos descer mais ou menos pra cá. Pronto. Então tá aqui o canal de alimentação que a gente tinha visto. Aqui tá apagado. E aqui apaga também. Então, canal de alimentação feito, né? Agora, como eu falei, a gente tem uns pinos para controlar para travar, né, o molde. Então, para travar essa parte do molde. Beleza. Não, então peraí, deixa eu desenhar isso aqui direito. Aqui, tá. Pronto. E aqui um pino, e eu vou ter também um outro pino, mais ou menos aqui, certo? E ele vai segurar a peça, né? Aqui a gente apaga e completa aqui, segurando a peça. Aqui apaga também. E tá aqui, mais um pino de controle, né, de contenção da peça, para a peça não se mover e não acontecer nada, certo? Seguro. Tá faltando alguma coisa, tá faltando o núcleo, né? Vamos lá, vamos desenhar o núcleo. Ok. Então, o núcleo vai estar mais ou menos aqui, né? E vai descer, né? E e vai, né, fazer o passante, né? Certo? Beleza.
Então tá aqui. Então vai ficar mais ou menos assim, né? E vamos acabar tendo aqui o formato, né? Então temos aqui a visão em 3D do molde, certo? Deixa eu ver se tem algum detalhe do desenho. Ok. Certo. Ok. Então, aí aqui vamos ter núcleo, canais de alimentação, os pinos de segurança, né? Pinos de suporte. Suporte com 1P, viu? Quer ver? Botei suporte com 2P. Ah, meu Deus do céu. Voltar para a alfabetização. Ai, ai. Pronto. Corrigido. Então, vai ser essa a configuração, né? Beleza, ok. O processo de fundição de areia processo de fundição com molde de areia requer alguns cuidados. Pois pode ter falhas no processo, né? Por exemplo, o ideal é que não tenha o ideal é que você não tenha nenhuma a gente chama de undercut, né? Que é quando você precisa de uma peça de areia para separar alguma parte do molde ou alguma parte do componente final, né? Por exemplo, seria muito bom evitar esse núcleo, né? Mas nem sempre isso é possível, certo? Certo? Então requer alguns cuidados. Por exemplo, evitar undercuts e peças de areia locais. Ou seja, eu tenho que fazer aqui um cilindro de areia para colocar ali e tudo. Isso é mais um grau de complicação em algo que já é um tanto, não é que é complexo, mas
Veja, não se tem muito controle na hora desse processo. Uma vez que você mete o metal lá dentro, é deixar a natureza agir, certo? Peças de areia, por exemplo, evitar undercut, peças de areia encaixadas no molde principal. E pensando em linha de montagem, né, em um lote, é mais custo, né? Okay. Por exemplo, evitar undercuts, né? Definição cuidadosa do plano de separação do molde. Certo? Porque na hora de tirar, né? Para que eu tire a peça sem danificar, né? Definição cuidadosa do plano de separação do molde para retirada da peça sem danificar o molde. Por quê? Porque eu vou usar de novo. Não necessariamente vai usar, mas poderá usar uma outra volta, né? Na forma de, dependendo do molde, não sei se todos podem ser usados. Isso vai ser bom quando eu for fazer a revisão desse tipo de conteúdo importante. Ok. Certo. Ok. Outra parte importante, certo? Ok, requer alguns cuidados, por exemplo, evitar undercuts e peças de areia encaixadas no molde principal, se possível, né? Definição cuidadosa do plano de separação do molde para a retirada da peça sem danificar o molde e definição do draft angle. Ou ângulo de saída. Que é o ângulo que algumas partes da peça, né, fazem com o molde. A gente vê isso dependendo da altura da parede, né? E a gente pode ver isso no CAD da peça, né? Isso geralmente é coisa de design, né?
Você desenha baseado no processo de produção, né? Definição do draft angle, o ângulo de saída, que gira em torno, que assume valores entre entre 1 e 3 graus. Beleza? Então, eu posso iniciar o processo, né? Então, o processo pode ser iniciado Beleza. Então o processo pode ser iniciado, mas cuidados devem ser tomados no fim da fundição são uma vez que componentes fundidos sofrem com sofre de uma coisa que a gente chama de contração, shrinkage, que componentes fundidos sofrem uma contração térmica, shrinkage. E aí eu escrevo aqui shrinkage. O que é isso? Esse fenômeno é a contração do material devido a uma transferência de calor muito intensa, a uma taxa muito elevada. A uma taxa elevada de transferência de calor. Certo. E isso é muito importante porque a gente está lidando com materiais como magnésio e alumínio, certo? Importante não, crítico é melhor. Isso é muito crítico quando se lida com materiais
materiais como magnésio e não. E alumínio. Certo? E alumínio. Por quê? Porque são materiais que eles conduzem temperatura bem rápido, né? Eles têm coeficientes bem elevados. Então eles conseguem resfriar muito rápido. Mas também aquecem muito rápido, né? Então quando está no fim do processo, ou até mesmo durante, dependendo da região do molde, ele pode resfriar muito rápido e isso gerar uma contração. E aí eu tenho uma falha, certo? O problema do shrinkage é que ele requer um controle, um grande controle do processo, e isso não é possível. Mas isso não é possível. Certo? E o que faz? Como é que você lida com isso? Né? Você usa... você vai ter que lidar com processos de qualidade. Na verdade, a qualidade é uma inspeção, né? Então, é necessário processos um procedimento de inspeção procedimento de inspeção de qualidade. Certo? Que geralmente é feito por raio-x. Certo? Qual é o objetivo? Verificar porosidade. Certo? Isso ocorre muito em peças de magnésio, né? O objetivo é verificar porosidade. Nível de porosidade. Que eu até mencionei quando eu falei do magnésio. Eu acho que eu mencionei isso, né? Que é um fator crítico.
para uprights de magnésio. Certo? Por quê? Porque o magnésio já é um material fraco. Certo? Então, se eu tenho poros muito grandes, e aí depende das métricas desse processo de qualidade, aí tem que fazer o refugo da peça. Certo? Se os poros são grandes, é necessário fazer o refugo da peça, ou seja, lixo, certo? Eu acho que é isso sobre fabricação. Existe mais um detalhe, mas isso eu vou dar no próximo vídeo, porque isso é importante, precisa de um comentário mais embasado, e tudo que a gente tinha que falar hoje a gente falou. Certo? Então temos aqui o molde desenhadinho, bonitinho. Acho que deu por hoje, né? 1 horinha, olha aí. Então é isso, né? É um dos principais processos, que é fundição, e para essas peças de carros de corrida, ele ainda é um processo muito útil. Por que ele é um processo muito útil? Porque geralmente fundição é barato, é simples, embora tenha esses problemas de controle, né? Ele é barato, é simples, dependendo ali do lote, da quantidade do lote, vale a pena, né? E é isso, e justifica, né? Acaba compensando o preço alto de alguns materiais. E no fim das contas, para peças de formato complexo, o processo de fundição é muito útil. Eu ainda vou fazer uma revisão de processo de fabricação um dia. Ok? Então é isso. Próximo vídeo, a gente termina essa parte e vai falar de CNC. Ok? O cabelo aqui tá caindo, né? Já ajeitar aqui. Nos vemos. Peraí. Nos vemos no próximo vídeo, onde temos mais tortura acadêmica. Até lá.